Well, I think it's kind of a surprising thing to hear that you will get a lecture about psychology from someone who is diagnosed with schizophrenia. Eu acho muito interessante que vocês vão ter uma apresentação agora sobre psicologia de alguém diagnosticado com esquizofrenia. And so a big part of my work, and the very first thing, is to break this stereotype, because this is a stereotype that people diagnosed with schizophrenia don't look like me. Well, some of us do. Well, at least one of them does look like me. Eu acho que grande parte do meu trabalho é acabar um pouco com esses estigmas, com esses estereótipos de que pessoas com esquizofrenia não se parecem comigo. Bom, algumas pessoas parecem. Minimamente uma pessoa parece. When she can translate the jokes and I get a laugh, then we know we have a good translator. Quando ela consegue traduzir as piadas e as pessoas riem, eu sei que tem uma boa tradutora. So what was I saying? Oh, stereotypes. How do you say stereotypes in Estereótipo. Estereotypo? Do you understand what stereotypes are? So that's yes. No, it's okay. So this is a big part of my work is to break stereotypes. Então, uma grande parte do meu trabalho é acabar com esses estereótipos. We stereotype what we are afraid of because we don't understand it. We stereotype it. Nós estereotipamos as coisas que a gente não consegue compreender porque a gente tem medo disso. Então, nós estereotipamos. So the first stereotype is that people diagnosed with schizophrenia don't recover, but actually some of us do recover and we go on in our lives. Então, um grande estereótipo é que pessoas com esquizofrenia não conseguem se recuperar, mas isso não é verdade. Alguns de nós se recuperam e a gente segue a vida. If you look at the history of the research into schizophrenia from the very beginning of when I guess it was Eugen Bleuler came up with the term schizophrenia. Was it Bleuler or maybe it was Kraepelin who came up with the Bleuler, Eugen Bleuler. Se a gente pegar o estado da obra sobre esquizofrenia e remeter logo ao início, a gente vai ver que o Bleuler foi uma das primeiras pessoas a usar esse termo, esquizofrenia. There have always been people who have recovered from schizophrenia and gone on to their lives. E sempre tem pessoas que se recuperaram e puderam seguir com suas vidas. A diagnosis and an experience is a moment in a life process. It's not a permanent trait that a person has. O diagnóstico e a experiência é um momento da vida da pessoa, não é uma característica definitiva daquela pessoa. When we see people who are homeless in the streets, we know that this is not a trait that they have, but it's a moment that they're experiencing. Quando nós vemos uma pessoa morando na rua, a gente sabe que aquilo não é uma característica daquela pessoa. É um momento que aquela pessoa está passando. They may have been different in the past, and they may be different in the future. We don't stereotype them and say, once you're homeless, you will always be homeless. Eles podem ter vivido em situação diferente no passado e eles podem viver numa situação diferente no futuro. Nós não estereotipamos como uma vez mendigo, sempre mendigo. And we also certainly don't diagnose them with permanent homelessness disorder. E nós certamente não vamos diagnosticá-los com transtorno permanente de mendicância. So this is the first stereotype that we have to break. The second stereotype that we have to break is that everyone who is diagnosed with schizophrenia must take medications. Esse é o primeiro estereótipo que nós temos que quebrar. O segundo que nós temos que trabalhar também para quebrar é que toda pessoa diagnosticada com esquizofrenia precisa de remédios. Now, I should say that my perspective is not anti-medications, but my perspective is also not pro-medications. I have a harm reduction perspective. Eu devo dizer que a minha perspectiva não é contra a medicação, mas também não é uma perspectiva completamente a favor. É uma perspectiva que visa a redução de danos. Each person is different, and it's very important to understand the needs of the specific individual, which is what we do from a harm reduction perspective around addiction or around sex education. Do you understand harm reduction in Brazil? Yes. Cada sujeito é extremamente particular, então é por isso que a gente acredita numa perspectiva muito mais voltada para essa redução de danos no que diz respeito a drogas, a medicação, a educação sexual. So I have a harm reduction approach towards medications. I know that some people can be helped by medications, but for me, medications were very harmful. Então, a gente tem essa política de redução de danos no que diz respeito à medicação. Eu sei que a medicação pode ser boa para algumas pessoas, pode ajudar, mas, no meu caso, foi uma experiência extremamente danosa. And people ask me, well, Will, how did you recover from being locked up in a hospital, from being in a severe state of psychosis? How did you recover? How did you get to be where you are now? I was 15 years
not working on a disability check, and people ask me, how did you recover? E então as pessoas vêm para mim e perguntam com frequência: Will, como é que você se recuperou? Como é que você saiu de uma situação em que você estava institucionalizado e agora está aqui dando palestras? Eu fiquei 15 anos institucionalizado e as pessoas me perguntam com frequência: como é que você se recuperou? And there are many things that answer that question, but one of them is that I don't take medication. I believe that medications were harmful to me, and that if I had continued to take medication, I would continue to be sick and I would not be here with you today. E uma das condições para mim foi que eu não tomava medicação. Para mim, a medicação foi extremamente danosa, foi algo que me fez mal. Então, eu interrompi a medicação. Isso, para mim, foi o que foi possível para que eu estivesse aqui. So some people do find medications helpful, some people don't and find them harmful. And in fact, many people who are stuck in the system, who continue to be so-called chronic mental patients, chronic schizophrenia or bipolar diagnosis, it's actually not any illness, it's the medications that are keeping them chronic. Então, a medicação pode ser boa para algumas pessoas, mas para algumas pessoas é extremamente danosa. Inclusive, muitas pessoas que são ditas crônicas, não necessariamente isso faz parte do diagnóstico da esquizofrenia, do transtorno bipolar, do transtorno borderline. Isso pode se relacionar muito mais ao fato da medicação constante. So the third stereotype, the fourth, are we? Third stereotype is that you can predict who will recover and who will not recover, who will need medications and who will not need medications. You cannot predict. Então, o terceiro estereótipo que a gente tem que quebrar é que vai ser todas as situações vão ser iguaizinhas, que você sempre vai saber quem precisa, quem não precisa, em que momento precisa, em que momento não precisa. Cada sujeito é muito particular. We know that when we encounter homelessness, we cannot predict where that person will be in 10 years. Some people will be able to leave homelessness, they'll be able to find a home, they'll be able to work. Some people 10 years later will also continue to be stuck in homelessness. Nós não podemos prever quando a situação é a falta de moradia. A gente não sabe se daqui a 10 anos a pessoa vai continuar estando nas ruas ou se daqui a 10 anos a pessoa vai ter uma casa, vai ter um emprego. This is a hugely researched area. What person diagnosed with schizophrenia can we predict will get better? What person can we predict will do better without medication? The answer is we don't know. There is no clear answer to that in the research. É uma ampla área de estudo essa questão da predicância. A que pessoa vai se recuperar, a que pessoa não vai, a que pessoa vai continuar naquela situação ou não. Nós não temos como saber. Now imagine what happens if you go to an expert, if you are homeless and you go to an expert on homelessness and the expert says, "Oh, you are homeless, you will always be homeless. I predict that you will always be homeless and I'm the expert." Imagine what that does to the person who's homeless, right? Imagine que vocês vão num expert em mendicância e aí você chega enquanto mendigo e esse expert olha para você e fala: você é um mendigo, você vai ser mendigo para sempre. Imagina o que isso faz com esse sujeito. So we know also from parenting and from management. Nós sabemos também sobre paternidade, maternidade e administração. What happens if you predict and expect failure of your children and you predict and expect failure from your employees? What happens? O que acontece se você prevê e espera uma falha do seu filho, se você prevê e espera uma falha do seu funcionário, o que acontece? It increases the likelihood that they're going to fail and they're not going to do well. Aumenta bastante a chance de que essa pessoa vá de fato falhar e que ela não vá se sair bem. So this is the fourth stereotype. Então esse é o quarto estereótipo. The fourth stereotype is that the problem, as someone diagnosed with schizophrenia, the problem is in my head. De que o problema com a esquizofrenia é que tem alguma coisa errada com a minha cabeça. Now, actually, that's a stereotype. The problem is at least also in society. Isso, na verdade, é um estereótipo. O problema também faz parte da sociedade. So what I'd like to do is I'd like to spend some time talking a little bit about my own story. Então, o que eu gostaria de fazer agora é passar um certo tempo falando um pouco da minha história pessoal. And I imagine everyone will be here tomorrow. You'll all be here tomorrow. Eu imagino que todo mundo vai estar aqui amanhã. So I'm also a survivor of suicide attempts, and I live with suicidal feelings. E eu também sou um sobrevivente a uma tentativa de suicídio e eu vivo com ideação suicida. And of course, suicide, schizophrenia, bipolar, psychosis, mental illness, all these things are connected, yeah? E é claro que o suicídio, a esquizofrenia, a bipolaridade, a psicose, tudo isso, de certo modo, é conectado. Again, what I said about fear, this is one of the big fears that we have. All these things are connected. It's connected with death. Fear of death is very powerful.
Novamente, falando sobre a questão do medo, tudo isso está relacionado a um medo da morte, que é algo muito poderoso, algo muito forte. So I'm going to be talking about that tomorrow. Então, eu falarei disso amanhã. So today I want to talk about a little bit about my story and talk specifically about how it relates to this medication question. Então, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a minha história e de que maneira isso se relaciona à questão medicamentosa. And then I'd like to leave plenty of opportunity for us to have a conversation and questions and comments and discussion. E eu gostaria que isso fosse uma oportunidade para que a gente possa conversar, para que surjam questões, perguntas, comentários. How does that sound to people? Does that sound like a good plan? Isso soa como um plano bom para vocês? Parece uma boa ideia? You're all trapped here. How could you say no? Vocês estão todos presos aqui, vocês não podem dizer não. But we're going to have plenty of time. So if you have things that you want to bring up that haven't been brought up, please, I invite you to. Então, a gente vai ter bastante tempo aqui. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram falar, que vocês queiram trazer, vocês podem sentir à vontade. Eu gostaria de ter esse espaço de diálogo. So I especially want to welcome all the different roles in the room today. Então, eu gostaria especialmente de agradecer a presença e dar as boas-vindas a todas as pessoas diferentes que estão aqui. So I'm a family member. My mother has a diagnosis of depression, and my father had a diagnosis of schizophrenia. So I'm also a family member. E eu também sou uma pessoa da família. Minha mãe teve um diagnóstico de depressão, meu pai tem um diagnóstico de esquizofrenia. Então, além de tudo, eu também sou um familiar. I'm also a professional, and I was a psychology student at one point. So I want to welcome all the family members and also welcome all the professionals and the students. Eu fui também um profissional, eu fui estudante de psicologia durante um tempo. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas aos familiares e também aos profissionais de psicologia. Because I work as a therapist now, and I do a lot of trainings and work with professionals. Porque agora eu sou um terapeuta também. Então, eu trabalho muito com treinamento e terapias. And I'm also someone who's diagnosed with schizophrenia. I live, so I'm someone who has that personal experience of being a survivor of psychosis. And so I want to welcome all the survivors. We're very honored today to have survivors, people who have been patients in the system, who are now patients in the system. I want to welcome you, and I want to encourage your voices to be part of this conversation. E eu sou também uma pessoa com diagnóstico de esquizofrenia, então eu queria principalmente dar as boas-vindas aos sobreviventes do sistema, aos sobreviventes do diagnóstico, a todas as pessoas que passaram por isso e agora estão aqui. Então, uma grande boas-vindas a essas pessoas. So as I said, I do not take psychiatric medications, but I want to welcome people here today who do take psychiatric medications, because I know that they can be helpful for people. E, como eu disse, eu sou uma pessoa que não toma medicamento, mas eu também queria dar as boas-vindas às pessoas que tomam, porque ela pode ser extremamente proveitosa para algumas pessoas. In the United States, I think it's 1 out of every 3 adults, or 1 out of every 4 adults is taking a psychiatric medication. Usually it's antidepressants or anti-anxiety drugs, so it's very widespread, and maybe that's true of Brazil, I'm not sure. Eu creio que nos Estados Unidos, cerca de 1 a cada 3 ou 1 a cada 4 pessoas, mais ou menos, eu não tenho certeza, toma algum tipo de medicação psiquiátrica, normalmente relacionado à depressão e medicamentos para ansiedade. Eu não tenho certeza se é assim no Brasil também, mas eu acredito que também seja bem difundido. So my own experience has been that unlearning some of the things that psychiatry and the mental health system taught me is very important for my recovery. Breaking those stereotypes that I just mentioned was very important for me for my recovery. Então, uma das coisas que foi extremamente importante nesse meu processo de recuperação foi quebrar esses estereótipos e sair desse discurso psiquiátrico que me era dito constantemente. Isso foi extremamente importante para minha recuperação. The biggest thing that I had to unlearn was to start discovering my own story of my life instead of just thinking in terms of brain chemicals and brain disease and the schizophrenia diagnosis, but to actually learn about my life and my story. Uma coisa muito grande, muito importante que eu tive que desaprender foi nesse modo de pensar de maneira sobre cérebro, sobre químicos, sobre desbalanços hormonais e começar a aprender sobre a minha história, pensar sobre mim, a minha história, a minha trajetória. So since I've been a kid, I was experiencing different kinds of altered states of consciousness. Então, desde que eu era uma criança, eu experimento sensações de consciência alterada. So I remember going into states of intense fear where I couldn't speak.
Eu me lembro de passar por momentos de um medo muito extremo, um medo muito grande, onde eu não conseguia sequer falar. I remember being in third grade when I was in school, having the experience of some kind of force or a demon that grabbed me and held me down and pushed me down on the ground. Eu me lembro de, na terceira série, mais ou menos, quando eu era uma criança, eu ter a sensação de que uma força, um demônio, estava me pegando assim pelas costas e me pressionando no chão. I remember seeing cartoons on the ceiling. Eu me lembro de ver desenhos animados no teto. And I also heard very aggressive voices that were very frightening sometimes. E eu também ouvi vozes muito agressivas que eram muito amedrontadoras em alguns momentos. So, sorry, it's a little, there's a, yeah. Desculpa, tá tudo bem? You're busted. Você foi pego. The stigma. Sorry. So where was I? About the cartoons on the ceiling. Ah, yes. And I also heard very aggressive voices, very frightening voices. E eu também escutei vozes muito agressivas, muito assustadoras. So all this was not talked about in my family. E isso não era falado na minha família. So both of my parents are themselves survivors of violence and trauma. Então, os meus pais também são sobreviventes de violência e trauma. So I don't blame my parents. I love my parents. They gave me many of my strengths to make it able to survive. But it's also true that there was a lot of chaos and violence and trauma in my family. Eu não culpo meus pais, eu não tenho ressentimento contra os meus pais, porque eles também me deram o método como lidar com isso, me deram a minha força para lidar com isso. Mas também teve o outro lado, que teve muito caos, muita violência na minha família. My father was a foot soldier in Korea. He saw people die and he killed people in the U.S. war in Korea. Meu pai foi um soldado na Guerra da Coreia. Ele viu pessoas morrerem, ele matou pessoas, e isso é uma grande fonte de trauma na Guerra da Coreia. He's also a torture survivor. He was in prison and tortured. Ele também sobreviveu à tortura, ele foi preso e torturado. And he also was in the psychiatric system. He was locked up and given diagnosis of schizophrenia. E ele também ficou institucionalizado. Ele foi preso e recebeu um diagnóstico de esquizofrenia. And this was in the 1940s in the south of the United States. And what would happen is that he would get into a conflict with his father, my grandfather. They would get into a conflict, and my grandfather would call the doctor, and they would just send him to the psychiatric hospital as punishment. E isso foi nos anos 40, no sul dos Estados Unidos. Então, cada vez que ele brigava com meu avô, que eles tinham algum tipo de discussão, o meu avô simplesmente ligava para a instituição e levava ele de volta para o hospital. And to punish the teenagers in the hospital, they did electroshock therapy to punish them. E para punir os adolescentes dos hospitais psiquiátricos, eles usavam muito eletroconvulsoterapia como método de punição. And this was the time when electroshock therapy was done without anesthesia. It was very violent and very traumatic for him. E isso era a época que a eletroconvulsoterapia era feito sem anestesia, sem um acompanhamento. Então foi um momento muito traumático, muito agressivo para ele. So my father had a lot of trauma, and I've also come to understand he may have also had brain injury, because I think that there are some emotional, psychological conditions that result from brain injury. So he may have also had traumatic brain injury. Então, ele passou por uma série de processos traumáticos, de momentos difíceis, mas eu também acredito que ele tenha tido algum tipo de dano cerebral, dano físico cerebral, por trauma físico. Eu acredito que isso tenha acontecido, que algumas áreas relacionadas à emoção e a controle emocional tenham ficado fisicamente danificadas. So my mother is also a trauma survivor. She's a survivor of sexual abuse. Minha mãe também é uma sobrevivente. Ela sobreviveu a um episódio de abuso sexual. She was orphaned as a 13-year-old and grew up without parents. Aos 13 anos ela era órfã, então ela cresceu sem os pais. So both of them had a lot of trauma, and this is the family that I grew up with. Então ambos tiveram muitas experiências traumáticas e foi nessa família que eu cresci. But what we did, and I think many trauma survivor families do, is they put up a front of everything is fine, and they hide and don't talk about and don't express what's really
going on emotionally. Então, o que aconteceu muito, que eu acredito que muitas famílias e muitas pessoas traumatizadas façam, é que nós colocamos uma façada de normalidade. Tava tudo bem, tava tudo ótimo, e a gente escondia esses sentimentos, esse trauma e esse conflito. So I grew up in a family that not only did we have all this emotional turmoil, but we never talked about emotions. I never even kind of understood what an emotion was. We just never talked about it. Então, além de todos esses processos traumáticos, a gente também vivia numa situação em que ninguém falava sobre emoções. Durante muito tempo, eu sequer entendia o que eram emoções. A gente nunca conversou sobre isso. So when I had these strange altered states and this being frozen and not being able to speak and hearing voices, I had nowhere to talk about it. I had no one to go to help me understand what was going on. Então, enquanto eu estava nesses estados alterados, paralisado, com muito medo, eu não tinha quem recorrer, eu não tinha nenhuma pessoa para conversar, ninguém para poder discutir o que estava acontecendo. And I also experienced bullying, and when I would come home from school, I never really had anybody to talk with to understand or get support around the bullying I experienced at school. Então, eu também passei por um processo de bullying na escola, e quando eu chegava em casa, eu não tinha com quem conversar sobre isso, eu não tinha aonde desabafar, aonde falar sobre isso, sobre o bullying que eu sofria na escola. So again, I don't blame my parents. I don't think that they were the cause of anything, but I don't think you can understand what I grew up with unless you understand where I came from. Então, novamente, eu não culpo meus pais. Eu não acho que eles são a causa da minha situação. Mas eu acho que é importante falar sobre isso para poder entender a minha situação. É importante entender de onde eu vim, qual é a minha história. So I grew up in a family where it wasn't safe to talk about emotions. Emotions weren't talked about. There was a lot of anger. There was a lot of fear. What psychiatric symptom do you think I might then later have in life? Então, eu cresci numa família onde você não falava sobre emoções, você não falava sobre medo, você não falava sobre raiva. Então, que tipo de sintoma psiquiátrico vocês acham que surgiria disso? Anxiety and fear. I had a lot of anxiety and fear, and I still struggle with a lot of anxiety and fear. Ansiedade e medo. Eu tinha muita ansiedade e muito medo. E eu ainda tenho alguma dificuldade com ansiedade e medo. And my father was very unpredictable, so I learned I had to watch very carefully his tone of voice, his body language, had to be very sensitive because I didn't know if I was going to get the friendly, warm, loving father or the angry, violent, aggressive father. E o meu pai, ele era muito difícil de prever. Eu tinha que observar muito bem o tom de voz dele, a linguagem corporal, para saber se naquele momento eu estaria recebendo o pai amoroso e carinhoso ou se seria o pai violento e agressivo. So if you are constantly afraid of what your father might do next, if you're watching every signal and every little message and all the body language to try and predict, and if nobody is talking about this, what psychiatric symptom do you think you might grow up with? E se você está nesse ambiente que você tem que tomar muito cuidado com cada palavra que você diz, que você tem que observar muito bem a postura do seu pai, e ninguém fala sobre isso, ninguém conversa sobre isso, que tipo de sintoma vocês acham que isso vai suscitar? Paranoia. Paranoia. So this is one of the main characteristics or symptoms of schizophrenia is you have paranoid beliefs. Então, isso é uma das características principais do diagnóstico de esquizofrenia. Você tem crenças paranoides. One of the symptoms I had is I would go into a room full of people and I would think everybody was staring at me. Um dos sintomas que eu tinha era que eu entrava numa sala cheia de gente e eu achava que todos estavam olhando para mim. Kind of true right now, actually. Everybody is staring at me. So, Nesse momento, isso é meio verdade. But think about this, that when I grew up, later, what career do you think it actually might be a skill to be so sensitive and aware and watching for every signal and little body language? What career do you think that might be good skill for? Por outro lado, se vocês pensarem nisso, imaginem que tipo de carreira vai ser proveitoso ter essa habilidade de estar sempre observando linguagem corporal, prestando atenção nesses detalhes que passam desapercebidos. Psychotherapy. So Psicoterapia. I use these kinds of skills. So it's a complicated story. My trauma is very connected with my gifts. Então, é uma história muito complicada, porque o meu trauma, ele é prontamente conectado às minhas habilidades. Now, when these difficulties that I had from childhood and this lack of support finally landed me in a psychiatric hospital, they were very interested in the fact that I was hearing voices. Então, quando todos esses traumas, essas situações, elas me derrubaram e eu fui jogado no sistema psiquiátrico, eles ficaram muito interessados no fato de que eu ouvia vozes.
But they're interested because they wanted to say, oh, did someone in your family have schizophrenia? This is a sign of an illness. They were never actually interested in what the voices were saying. Mas eles estavam muito mais interessados no fato de que outra pessoa da minha família tinha esquizofrenia, então que era um fator genético para uma doença. Eles não estavam interessados no que as vozes estavam dizendo. Because I had no idea that there was any connection between my childhood experience and the suffering that I had as an adult. I thought there was something wrong with me. I just had to try harder. Porque eu não fazia a menor ideia que tinha uma conexão entre as situações que eu passei enquanto criança e os sintomas que eu estava experimentando naquele momento. Eu achava que simplesmente tinha alguma coisa errada comigo. It was only years later, after I was in the hospital, after I got out, that I started to listen to that voice and have a little bit more curiosity about that voice. E foi muitos anos depois que, quando eu estava saindo do sistema psiquiátrico, que eu consegui ter a curiosidade para parar e escutar essas vozes, entender o que elas estavam falando. And I realized that this voice had a gender. It was a male voice. E eu percebi que essa voz, na verdade, tinha um gênero. Era uma voz masculina. And I realized it was a familiar voice. E eu percebi que era uma voz familiar. And I realized it was the voice of my father. I was hearing the voice of my father. E então eu entendi que era a voz do meu pai. Eu estava ouvindo a voz do meu pai. Now, never in the psychiatric system, when I was in the hospital, did they make a connection that maybe the trauma from my childhood might be resulting in this voice and help me understand this. Em momento nenhum no sistema psiquiátrico, eles pararam para prestar atenção da conexão entre a situação que eu tinha passado e essa voz. Eles nunca pararam para saber da onde vinha essa voz. But later I learned that the research shows that if there is a voice that has some kind of negative impact, a negative voice, that it often is the case that the person will start hearing it when a traumatic incident happened in their life. E foi muito estudado que, normalmente, quando uma pessoa escuta frequentemente uma voz muito negativa, se você traçar a origem dessa voz, você vai conectar a um fato extremamente traumático. Now, what I've learned as a therapist and with working with the Hearing Voices movement is that I really think that there are two main issues that we need to look at when someone is suffering with a diagnosis of mental illness. Então, o que eu aprendi ao longo da minha carreira, trabalhando com psicoterapia, trabalhando com os ouvidores de vozes, é que é muito importante você tentar traçar essa origem. Is the sense of connection with other people and the sense of empowerment in their life. Isso suscita uma sensação de conexão, uma sensação de empoderamento. So what the psychiatric system did, however, was do the opposite to me. It made me less connected with other people and more out of control of my life. E o que o sistema psiquiátrico fez comigo foi exatamente o oposto, fazer eu me sentir muito desconectado das pessoas, me sentir muito desconectado da minha própria vida. It's a really great way to alienate yourself from other people to start having the identity of schizophrenia. É um jeito ótimo de você fazer uma pessoa se sentir esquizofrênica, alienando essa pessoa de outras pessoas. It's really hard to go to a party and people say, well, what do you do? And I was like, oh, I'm a schizophrenic. É meio difícil você chegar numa festa e falar, tipo, e aí, o que você faz? Eu sou esquizofrênico. This is going to clear the room. This is not going to build a connection, okay? Vai todo mundo embora. Isso não vai fazer conexão nenhuma. So, and then they took me and then they separate me. So I'm not working and I'm separated. So I'm actually pushed into the stigmatized shadows of society, which totally damages my ability to make connections. Então, o que fizeram foi me tirar dessa sociedade, separar dessa sociedade e trabalhar comigo sozinho, de modo que isso atrapalhou muito a minha habilidade de fazer conexão, de conversar com as pessoas. So they also damaged my ability to have some control over my life. Remember I said the two things are connection and empowerment? They damaged not only connection, but my ability to have some control over my life. E eles atrapalharam também a minha habilidade de ter controle sobre a minha vida. Vocês lembram que eu falei sobre conexão e empoderamento? Eles já tinham atrapalhado a conexão, então eles estavam atrapalhando também o meu empoderamento, a minha sensação de ter controle sobre a minha vida. Because I was told, okay, you no longer have a story, you no longer have emotions, you no longer even have thoughts. What you have are symptoms of a disease. Porque eles viraram para mim e me disseram, você não tem emoções, você não tem uma história, você sequer tem defeitos. O que você tem são sintomas de esquizofrenia. I was told that my anxiety, my agitation, and my depression were all symptoms of the disease of schizophrenia. Eu ouvi que a minha ansiedade, a minha agitação, a minha depressão eram apenas sintomas da minha esquizofrenia. I no longer had fear, anger, and sadness. I had anxiety, agitation, and depression. Eu não tinha mais medo, agitação e... I'm sorry, what was it? Fear, anger? And sadness.
Eu não tinha mais medo, eu não tinha mais tristeza. Eu tinha ansiedade, agitação e depressão. This is a radical disempowering of the individual because what can I do if I no longer have emotions, I just have symptoms, I have no ability to manage my life or to live my life. It's all about just doing what the doctors tell me. Isso é um método muito radical de desempoderar a pessoa, porque se você tem apenas sintomas e você vai acabar fazendo apenas o que o médico diz. All the things that we call mental illness or schizophrenia or psychosis are just extreme forms of very common human emotions. That's all they are. They're just extreme forms of common emotions. Tudo relacionado a psicose, esquizofrenia, depressão, são também coisas extremamente humanas, só que elevados a um momento extremo. Now, when I was in the hospital for about 4 months. Então, eu fiquei no hospital por aproximadamente 4 meses. I was in the public system for about a year. Eu fiquei no sistema público por aproximadamente 1 ano. And I was not working and on disability for about 15 years. E eu fiquei não trabalhando com essa situação por aproximadamente 15 anos. So when I was in the hospital, they did lots of different tests on me. I was at a medical center for a teaching university, the University of California. Então, quando eu estava no hospital, eles fizeram uma série de testes. Eu estava num hospital universitário, então eles faziam muitos testes. And they did like the Minnesota Multiphasic Personality Inventory. E eles good luck translating that Yes, one. that's gonna be hard. The MMPI, do you know what this is? The E MMPI. eles Some people aplicaram know what it is. um teste que é o teste de avaliação do Minnesota. And Minnesota Multiphasic Personality. O teste de avaliação do Minnesota para múltiplas personalidades, personalidades multifásicas. It has all these bubbles, and you have to color in the bubbles. Tem várias bolinhas e você tem que ir colorindo essas bolinhas. So I made patterns with the bubbles, and Então eu comecei a fazer padrões com as bolinhas. I would correct the grammar and the questions. Eu comecei a corrigir a gramática das Take- questões. Take notes in the margin about the philosophical existential assumptions and the ontology of the question. Comecei a fazer anotações nas beiradas do caderno sobre questões filosóficas da ontologia do teste. Yeah, I think I failed the Minnesota Multiphasic Eu tenho Personality. quase certeza que eu falhei nesse I teste. did like the there's something like an appercept. I don't even know what apperceptive means, where you have to draw a man and a plant, and then the man that I drew had a really big tie, and that was supposed to mean that I was schizophrenic or something, or Eu também fiz o HTP, que é o teste de percepção, onde eu tinha que desenhar um homem, eu tinha que desenhar uma árvore. E aí, quando eu desenhei o homem, eu fiz ele com uma gravata muito grande. E, aparentemente, isso era um indicativo de esquizofrenia. so. And they did this test called the Rorschach test. You Eles- know what this is, right? Okay. Eu também fiz o teste de Rorschach. Vocês conhecem o teste de Rorschach? They make these blots of ink, and then you look at the ink blot, and then you say, "Oh, what does it look like?" Que eles me mostravam esses borrões de tinta e eu tinha que olhar para o borrão de tinta e falar o que era aquilo. So if you say it looks like an ink blot, that's not the right answer. That's not what they're looking for. Então, se você virar para eles e falar que parece um borrão de tinta, não é a resposta certa. Não é isso que eles estão esperando. So I have some really important advice for you, okay? Really important advice. Então, eu tenho aqui um conselho muito, muito importante para vocês. If you take the Rorschach test and you don't want to get diagnosed as schizophrenic, okay? É um conselho para se vocês fizerem o teste de Rorschach e não quiserem um diagnóstico de esquizofrenia. Don't say that every single ink blot looks like a vampire bunny rabbit. Nunca diga que cada borrão de tinta parece um coelho vampiro. Cuello vampiro. Coelho vampiro. Cuello vampiro. Because they all look like Cuello vampiro. Porque Cuello todos vampiro. eles parecem um coelho vampiro. Coelho vampiro, coelho vampiro. I failed that test. Okay, that was like, okay, taking lots of notes on that answer. Eu não me dei muito bem nesse teste. Eles, enquanto so- eu estava fazendo, eles falavam, ok, vamos pegar muitas anotações. So they do all these tests on you, and then finally, these 3 doctors came in, the 2 residents and the psychiatric specialist in testing came in, and they sat me down at a table to tell me what the results of the test or what the diagnosis was. Então, depois de fazer toda essa bateria de testes, vieram 3 médicos, 2 residentes e o especialista em psiquiatria para sentar comigo e me dizer qual tinha sido o resultado dos meus testes. So you have to understand this is a very powerful moment, a very powerful moment. Então, vocês têm que entender que esse é um momento muito intenso, muito. These were not just people telling me what my diagnosis was. These were doctors. Não eram apenas pessoas quaisquer me dizendo qual era o meu diagnóstico. Eram médicos. We have taboos in society
that doctors are so powerful that they can break those taboos. Nós temos tabus na sociedade de que os médicos são tão poderosos na sociedade que eles não conseguem quebrar esses tabus. conseguem. The doctor, healer, medicine person goes all the way back to the priest and to the religious leader in the society. It's a very powerful role. Doctor is a very powerful role. O médico, o curador, o pajé, por assim dizer, eles traçam um momento muito grande na sociedade, que vem desde os padres que tinham um poder maior e para figuras religiosas de importância grande. We have a taboo against touching the dead. Doctors break that taboo and they touch the dead. Nós temos um tabu muito grande sobre encostar em mortos, e os médicos quebram esse tabu e eles encostam em mortos o tempo inteiro. We have a taboo against being naked, except in special circumstances, and doctors break that taboo of seeing and touching your body. Nós temos um tabu muito grande também sobre ficar nus em certas situações, e os médicos também quebram esse tabu quando eles pedem para você se despir para fazer e podem tocar o seu corpo para fazer exames. And we have a taboo against making a decision about somebody else's life or death, and doctors break that taboo. E nós temos um tabu muito grande também sobre decidir sobre a vida de outra pessoa, tomar decisões de vida ou morte de alguém, e os médicos também quebram esse tabu. So from an anthropological point of view, in a sense, a doctor is like a priest. They're extremely powerful social figure in society, right? Então, de um ponto de vista antropológico, se você parar para pensar, os médicos eles têm uma importância quase tão grande quanto um padre, porque eles podem quebrar uma série de tabus. And there were 3 of them and me. E tinham 3 deles comigo. And they said, Mr. Hall, we've done this testing on you, we've been observing you, and we've come up with your diagnosis. E eles disseram, Sr. Hall, nós observamos você, nós fizemos uma série de testes e nós temos o seu diagnóstico. You have schizophrenia. You have a kind of schizophrenia called schizoaffective disorder, schizophrenia. E o seu diagnóstico é que você tem um tipo de esquizofrenia chamada de desordem esquizoafetiva. And they said schizoaffective means that you meet all the criteria for schizophrenia, and at the same time you meet all the criteria for bipolar disorder. E esse transtorno esquizoafetivo significa que você tem todos os critérios para esquizofrenia, mas você também tem todos os critérios para transtorno bipolar. So I thought, oh, great, so I won the lottery. I got both of them, great. Aí eu falei, caraca, legal, então eu ganhei a loteria, eu consegui os 2, né? But crucially, I mean, you have to understand, at this point in my life, I believed in what they were telling. I wanted to get better, and here was the people who were going to fix me and make me better. And finally, someone is going to listen to me, someone is going to take care of me, someone's going to help me fix this problem. So I totally believe what they were saying. Então, é crucial vocês entenderem que naquele momento eu estava extremamente vulnerável e ali tinham pessoas que queriam me curar, que queriam me tratar. Então, eu acreditei em cada palavra que eles disseram na expectativa de que eu fosse curado. And then they said there is no cure for schizoaffective disorder, schizophrenia. E eles falaram, não tem cura para transtorno esquizoafetivo. You will be taking medications for the rest of your life to manage symptoms. E você vai passar o resto da sua vida tomando medicamento para lidar com os sintomas. And you really shouldn't be doing stressful work like teaching and being in front of groups of people. E você realmente não deveria estar fazendo coisas estressantes como dar aulas e falar na frente de muitas pessoas. Now, what they claimed they were doing was that they claimed that they were discovering objectively what was inside of me. That's what they claimed that they were doing. Objectively and scientifically, they were discovering what was inside of me. Então, o que eles disseram que estavam fazendo é que eles estavam estudando de maneira objetiva o que estava acontecendo dentro de mim, de maneira muito objetiva. But later, I learned that even the idea of schizophrenia is an opinion that psychiatry has come up with, and there's huge controversies in psychiatry with many psychiatrists arguing for getting rid of the schizophrenia diagnosis because it doesn't make sense. E aí, o que eu aprendi depois, que a questão da esquizofrenia, ela se relaciona muito também a uma opinião, que inclusive dentro da psiquiatria, existem muitos médicos que discordam da esquizofrenia, de que de fato exista como é dito. But because this opinion was being presented as objective fact, it was really more like they were casting a spell on me. They were casting a spell on me. Mas como essa opinião estava sendo trazida para mim como um fato objetivo, parecia muito que eles estavam me enfeitiçando. They were creating a ceremony to transform me from a human being to being less than a human being, to being a mental patient, to being a schizophrenic.
eles estavam fazendo todo um ritual para fazer com que eu deixasse de ser um ser humano para me tornar menos do que um ser humano, para me tornar um paciente do sistema de saúde mental. And so people ask, well, what was it that got you to recover from being in such a difficult state to being where you are now? And a big part of it is breaking that spell that was cast on me. Então, quando as pessoas me perguntam muito frequentemente o que eu fiz para sair dessa posição de ser apenas um paciente para estar aqui onde eu estou agora, o mais importante é que eu consegui quebrar esse feitiço. So the main message that I got was that medications were going to be at the center of what you need to do to take care of yourself. Então, uma das principais mensagens que eu recebi é que a medicação ia ser o centro de todo o meu tratamento, de toda o meu lidar com sintomas. But when I was in the hospital, I took all these different medications, and they weren't helping, they weren't helping, they weren't helping. Mas quando eu estava no hospital, eu tomei várias e várias medicações e elas não ajudaram, não ajudaram e não ajudaram. And finally, they said, well, Mr. Hall, we've tried everything, so we want to recommend that you do electroshock therapy. Então, em dado momento, eles olharam para mim e falaram: Sr. Hall, a gente tentou de tudo e não está adiantando. Então, a gente recomenda que você tente eletroconvulsoterapia. Now, of course, they hadn't tried everything. They had tried every medication that they could think of. É claro que quando eles falam que tentaram de tudo, eles estão querendo dizer que eles tentaram todas as medicações que estavam disponíveis. Psychiatry has a very big toolkit. It's full of lots of tools. A psiquiatria, ela tem uma série de ferramentas. Hammer, 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 hammer. E essas ferramentas são martelo, 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 martelo. You need to do some different tools in that toolkit. Não são ferramentas tão diferentes assim das da brincadeira de uma criança. Now, in the United States, we have had a very strong patients movement. And it used to be that if the doctor said you need electroshock therapy, you do electroshock therapy. But because of the patient movement, now they have to get the consent of the patient. Então, antigamente, nos Estados Unidos, tinha uma crença muito forte de que se o médico virasse para você e falasse que você precisa da eletroconvulsoterapia, você vai tomar a eletroconvulsoterapia. E isso não é baseado no seu consentimento, isso é baseado no seu comportamento que o médico interpreta. And so to get my agreement, my consent, they were lying to me about the risks. Oh, there's no risks to electroshock therapy. Então, para conseguir que eu, de fato, consentisse isso, eles começaram a falar sobre, só que eles não falaram sobre os riscos. Falaram, é um procedimento sem riscos. But I wasn't sure whether I wanted to do it. My father advised me against it, but I was considering doing electroshock therapy because I was so frightened and I really wanted help, and these were the doctors that were recommending this. So. E eu não tinha muita certeza sobre o que fazer. Eu falei com meu pai foi muito contra isso, mas eu estava meio tentado a aceitar porque eu tinha um problema e os médicos estavam oferecendo uma solução para o meu problema. And while I was deciding, the social worker came in and she said, Mr. Hall, we're releasing you tomorrow. E enquanto eu estava pensando sobre isso, uma assistente social veio e falou: Sr. Hall, nós vamos te liberar amanhã. Now you have to understand, I was in a locked psychiatric ward. I was so deteriorated from psychosis that I couldn't take care of myself, and they were worried that I was going to kill myself. So they kept me locked in this psychiatric ward for months. Vocês têm que entender que eu estava no momento que eu estava preso no sistema psiquiátrico, literalmente preso. Eles tinham medo que eu não tivesse autonomia e que se eu saísse, eu me mataria no dia seguinte. Então eles me prenderam. But now the social worker comes in and says, Mr. Hall, we're releasing you tomorrow. Mas aí a assistente social chegou e falou: Sr. Hall, nós vamos te liberar amanhã. I was like, what? How? You're releasing me tomorrow? Eu fiquei, quê? Como assim vocês vão me liberar amanhã? And she said, yes, the insurance money to keep you here has run out. E aí ela falou: sim, porque o dinheiro do seguro que te mantinha aqui acabou. It's the only time in my life I've been grateful for the American insurance industry. E esse foi o único momento da minha vida que eu fui grato pelo sistema de seguro americano. So I was released. I didn't do electroshock therapy. I went to a homeless shelter that was horrible. There were insects and cockroaches. There was violence. It was in a terrible, dangerous part of town. E aí eu fui liberado sem eletroconvulsoterapia e eu fui morar num abrigo para pessoas sem teto. E era horrível, tinha insetos, tinha baratas, era um local violento, perigoso. But as soon as I got there, I felt better Mas no momento que eu cheguei lá, eu me senti muito melhor, because I wasn't in the hospital. porque eu não estava num hospital. So that started a whole process where I stayed with trying to get help from psychiatry, but ultimately psychiatry wasn't able to help me. E isso começou todo um processo em que eu estava tentando melhorar através da psiquiatria, mas a psiquiatria não podia me ajudar. And I reached a point where I really started to see that I could die, my life could be destroyed
unless I started to try and figure this out myself. E eu cheguei num ponto em que eu percebi que eu poderia morrer, minha vida poderia ser destruída, a não ser que eu fizesse alguma coisa sobre isso. Years later, I tried to go back to school, but I failed out of school. Vários anos depois eu tentei voltar a estudar, mas eu não fui muito bem nisso. And then I was back in a mental health residence. E aí eu voltei para uma residência de saúde mental. And then when I came out of that residence, I learned slowly that I had been missing one most important, crucial ingredient in my Yeah. recovery. E aí, quando eu saí dessa residência, eu percebi que estava faltando um ingrediente crucial e muito importante nessa minha jornada pela recuperação. And that was the connection with other people. E esse ingrediente era a conexão com outras pessoas. I had still been hiding as a mental patient. I was still hiding that part of myself. Eu ainda estava escondendo essa parte da minha vida, essa parte sobre a saúde mental. So that's when I got connected with other patients in the recovery movement. E foi aí que eu consegui me conectar com outros pacientes nesse movimento de recuperação. And that's when my recovery really started. E foi aí nesse momento que a minha recuperação de fato começou. I met one other patient in my community and we started a support group. Eu conheci um outro paciente nessa comunidade e nós começamos um grupo de apoio. And we had like a free email account. We met in the basement of a church and at first nobody came. E a gente enviou um e-mail para as pessoas, um e-mail gratuito, sobre esse encontro numa igreja e ninguém apareceu. And then slowly people started to come. We had one meeting a month, then we had 2 meetings a month, then we had a meeting every week, then we had 2 meetings every week, then we had a support group and a writing group and an acupuncture clinic and a yoga. It just grew and grew and grew and grew. E aí, aos poucos, as pessoas começaram a aparecer. E aí, de repente, a gente começou a ter um encontro por mês, depois 2 encontros por mês. E aí, começou a ser uma vez por semana. E aí, isso foi crescendo. E até que chegou no ponto que a gente tinha uma clínica de acupuntura, a gente tinha um grupo de yoga. E isso, de fato, se transformou num grupo de apoio. So I was very involved with this group, and I had named the group the Psychiatry Alternative Support Group. E eu estava tão envolvido com esse grupo que eu nomeei o grupo de sobreviventes da psiquiatria. And I went to every meeting, of course, except there was one meeting I didn't go to. E, obviamente, eu fui a todos os encontros, menos um único. At that meeting, they changed the name of the group. E nesse único encontro que eu não fui, eles mudaram o nome do grupo. And they changed it to Freedom Center, E eles mudaram para Centro de which Liberdade, is a much better name, Freedom que é um Center. nome bem melhor. And that's how I got started in this work. E foi assim que eu iniciei nesse trabalho. And we really modeled ourselves in some ways on the consciousness-raising groups of the women's movement. E a gente se modela nesses grupos de um modo que esses grupos eles se tornam um grupo para aprimoramento da consciência. Because we provided support for our very intimate personal struggles. Porque a gente está oferecendo apoio para problemas que são extremamente pessoais e íntimos. But we very strongly believe that the personal is political, and so we also did advocacy, protests, organizing in the community, education, all kinds of human rights activism. Mas a gente também acredita que o corpo é político. Então, a gente tem uma série de aulas e debates sobre direitos humanos, direitos civis. And there was an agency in town called ServiceNet that one of our organizers had been visiting a lot, and there were a lot of problems with this agency. E tinha uma agência chamada Agência de Sobrevivência que um dos nossos membros frequentava bastante e ele estava tendo muito problema com essa agência. So we decided to do a big protest against this agency. Então a gente resolveu fazer um protesto contra essa agência. And we decided that we would give them a diagnosis. We had been given diagnosis, we wanted to give them a diagnosis. E aí a gente decidiu que a gente daria para eles um diagnóstico. Se a gente recebeu um diagnóstico, por que eles não podem ter também? So we diagnosed them with BID. Have you heard of BID? Do you know what BID is? Então nós diagnosticamos eles com BID, Bureaucratic Insensitivity Disorder. insensibilidade burocrática. But we said the recovery is possible. Mas a gente avisou para eles que era possível se recuperar. They just have to follow the treatment plan that we decide. Eles só teriam que seguir o tratamento que a gente decidiu. So we made a big splash in the community, in the newspapers, but at first everybody thought, uh-oh, the inmates are taking over the asylum. Who are these crazy people? E aí a gente teve um grande impacto na comunidade, a gente teve bastante holofote. Mas primeiro as pessoas pensaram, ai meu Deus, os malucos estão saindo para fazer as coisas. Because one of the secrets we had learned is that anger can be a healing force. E uma das coisas que a gente aprendeu, um dos segredos que a gente aprendeu é que a raiva pode ser um fator de cura. Big announcement for any trauma or violence survivor in this room, if you don't know it already.
anger can be a healing force. É um grande anúncio para quem sobreviveu, para quem nessa sala sobreviveu ou passou por algum trauma. A raiva, ela pode ser uma força de cura. So the community was very skeptical of us, but we kept doing this work, and then when we had our, I think, our 6th anniversary, the mayor came to our anniversary party to congratulate us for the work that we were doing. E primeiro a comunidade estava muito cética o que a gente estava fazendo, se aquilo de fato ia funcionar. Mas em torno do nosso 6º aniversário, o prefeito foi comemorar com a gente. So we really made a big impact on the community. Então a gente realmente teve um impacto muito grande na comunidade. But we couldn't get money from the mental health system to support what we're doing. Mas a gente não conseguia dinheiro do sistema de suporte de saúde para ajudar a gente. We did get money from the poverty and community development funds of the government, but not from the mental health funds. A gente conseguiu o financiamento do Departamento de Pobreza do governo, mas a gente não conseguiu um financiamento do Departamento de Saúde Mental. Because so many of the people that we work with are homeless or had been homeless or in danger of homelessness. Porque isso envolvia pessoas que haviam sido sem teto e estavam em situação de mendicância. So that's the context. I want to say a little bit more about medications. Esse é o panorama geral, mas eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre a questão medicamentosa. Everything that I've been talking about is just kind of a small sampling of the work that we do and the issues that we're involved in. Tudo isso que eu estou falando agora é apenas uma pincelada, uma parte pequena de todo o trabalho que eu faço. You can check out the resources that I have on the slide here. Vocês podem conferir no slide todas as referências que eu uso. So Madness Radio did 180 interviews on Madness Radio. It's a podcast, 180 interviews. Então, esse Madness Radio tem um podcast que fez mais de 100 entrevistas. Unfortunately, it's in English, but if someone wants to translate it, then please, that would be great. Infelizmente está em inglês, mas se alguém tiver interesse de traduzir, isso seria maravilhoso. I also wrote a guide on coming off medications that is available. It is available in Portuguese, thanks to Brazilian colleagues, and so you can get that guide on coming off medications in Portuguese. Há também um guia sobre como se libertar da medicação. Infelizmente, isso está em português. Esse guia ele está disponível. And I have a book on these issues that comes out of the radio interviews called Outside Mental Health. I encourage you to buy it, but if you don't want to buy it, you can also download it for free. E eu tenho também um livro que foi escrito, que foi pensado a partir de todas essas entrevistas da Rádio da Loucura, que vocês podem comprar. Se vocês não tiverem como comprar, é possível vocês acharem de graça na internet. So people ask me, like, Will, you say that there's no proof that schizophrenia is a disease, and you say that there's no proof that it's caused by your brain, but at the same time, you think that medications can be useful. How is it that you can say it's not a disease, but that the medications can be useful? That doesn't make any sense. Will, às vezes as pessoas vêm para mim e falam, Will, você diz que não tem uma prova de que a esquizofrenia seja um defeito no seu cérebro. Você não tem uma prova de que é algo químico no seu cérebro. Mas, ao mesmo tempo, você diz que medicamentos eles podem ser úteis. Como é que isso funciona? So let me ask you this. So how many people here have gone to a party alone, and you're at the party, and there's lots of people, and they're dancing, and they're having fun, and they're talking, and you feel terrible, you feel scared, you feel quiet, you just can't? Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês aqui já foi numa festa e a festa está super legal, várias pessoas dançando, conversando, felizes, e você está no canto meio amuado, se sentindo meio assustado, desconfortável? If this has happened to you, yeah? Isso aconteceu com vocês, né? So in that situation, what is the medication that we most commonly reach for when we're in that situation? E nesse tipo de situação, que tipo de medicamento a gente costuma recorrer? Alcohol, Álcool. right? Okay. Now, I'm not pro-alcohol, and I'm not anti-alcohol, Eu não estou falando que eu sou a favor nem contra o álcool. but alcohol is a very dangerous drug. Do you know that alcohol is a very dangerous drug? Mas o álcool é uma droga assim muito perigosa. Vocês sabem disso, né? Que álcool é uma droga super perigosa. Alcohol can cause brain damage, O álcool pode causar dano cerebral, very serious damage to children when they're a baby in the womb or during breastfeeding. pode causar síndrome alcoólica fetal ou então afetar a criança durante a amamentação. In the U.S., the majority of homicides and a lot of domestic violence is also connected with alcohol drinking. Nos Estados Unidos, a maior parte dos homicídios ou dos casos de lesão marital está extremamente conectado ao abuso de álcool. So alcohol has risks, sometimes very big risks. Some people can only have one drink and then they're
and serious addiction. Então, o álcool, ele pode ser meio perigoso. Às vezes, uma pessoa pode tomar um gole e já começar a desenvolver uma situação de dependência. But it also has benefits, and there's positive things about alcohol, right? Mas também tem benefícios e existem coisas positivas sobre o álcool. This is also true of the psychiatric medications. Isso também é verdade com relação aos medicamentos psiquiátricos. All of the psychiatric medications work by creating an altered state of consciousness. They're intoxicants. They create an altered state like alcohol does, and then that state may or may not be helpful. Todos os medicamentos psicotrópicos, eles trabalham criando uma alteração do estado mental, da mesma maneira que o álcool faz. E isso pode ou não ser benéfico. Anybody in this room that I give lithium to, it's going to calm you down, it'll take the edge off of your emotions, you'll feel a little bit more constrained. Qualquer pessoa nessa sala que tomar lítio vai sentir um rebaixamento das emoções, vai ficar mais relaxado, vai ficar mais tranquilo. Or you might have a different reaction. Ou você pode ter uma reação diferente. Because we know that just like many people here drink coffee, right? People in Brazil drink coffee, lots of coffee, right? É, porque nós sabemos como muitas pessoas bebem café, por exemplo. Muita gente aqui no Brasil bebe café. Is there anybody here who doesn't drink coffee? Tem alguém aqui que não beba café? Ah, okay. Why don't you drink coffee? Why Por que not? você não bebe café? Why not? She doesn't like it. You don't like it. What don't you like it? What's Por alcohol? que você não gosta? Qual é o Coffee is problema? good for you. It's good for you. Why O don't café you pode like ser it? bom pra você. Por que você não gosta? Why don't you like it? She just doesn't like it. Just doesn't like it. Some people find that it makes them jittery. She wants to- Oh, what's that? You don't like She said she coffee. doesn't like it either. I don't like coffee either. It makes me nervous. Eu também não gosto de café, eu fico meio agitado, It makes me depressed, me deixa meio deprimido. and it can lead to psychosis. E isso pode direcionar a psicose. If you're bored and you want to have an interesting time on Google, I recommend Googling psychosis and caffeine. Se você estivesse meio entediado em casa e quiser fazer alguma coisa Ok. interessante, eu recomendo você ir no Google e digitar psicose e cafeína. But some people cannot function without coffee. Mas algumas pessoas não conseguem trabalhar, não conseguem funcionar sem café. So the point is that when we have a substance that gives us an altered state, everybody has a different relationship to it, right? E o ponto é que sempre que nós temos uma substância que causa estado de alteração mental, cada pessoa tem uma reação. Each person needs to find their own relationship to substances. Substances are part of life. E cada pessoa define qual é a sua relação com essa substância. Substâncias fazem parte da vida. So this is also true of the psychiatric drugs. E isso também é verdade no que diz respeito ao medicamento psiquiátrico. The problem with the psychiatric drugs is that we don't think of them as drugs, we think of them as necessary treatments for disease, so we never account for the diversity of response and we're never honest about the risks. E a questão com o medicamento psiquiátrico é que a gente não pensa nelas como uma droga que causa alteração do estado mental. A gente pensa como algo necessário para o seu tratamento. Então, a gente não vê que tipo de ação tem em cada indivíduo. The risks of psychiatric drugs are very, very serious and they are not being honestly told to patients, their families, or society. E os riscos da medicação psicotrópica são muito, muito grandes. E não são discutidos de maneira honesta e sincera com o paciente e a família. So when people take an antidepressant, maybe you've never even been in the hospital, you just go to your doctor, get an antidepressant, it helps you with the depression, maybe, but it also suppresses your sexuality. You can no longer have an orgasm. E aí, às vezes, você começa a tomar um remédio antidepressivo, você não precisa ir para um hospital para conseguir essa receita, você pode só falar com o médico, e você começa a tomar, e você tem uma melhora desses sintomas depressivos, mas você também tem passa a ter um problema muito grande com a sua sexualidade. Você não consegue atingir um orgasmo tomando o remédio antidepressivo. And this is a risk that goes along with antidepressants. And what people are not being told is that some people, when they come off of the antidepressants, their orgasms don't come back. E isso é um risco que não é discutido sobre a medicação, sobre o antidepressivo. E ocorre também de algumas pessoas, a partir do momento que elas param de tomar, elas nunca mais conseguem ter a experiência de um orgasmo. This is just one example. There are many, many examples where the risks of psychiatric drugs are not being explained. E isso é apenas um exemplo. Existem muitos e muitos exemplos de situações em que os riscos do medicamento psicotrópico não é falado. With other drugs, we know the risks. We know the risks of alcohol. We know the risks of caffeine. We're getting more honest about the risks of cannabis, although Brazil is kind of behind with that. Very behind. But in the U.S., we're getting more honest. Cannabis is not candy. It has dangers, but we have been dishonest about the dangers of cannabis. Nós somos honestos sobre os perigos do álcool, sobre as questões da cafeína.
A gente está começando um diálogo mais honesto a respeito da cannabis, da maconha. Eu acredito que o Brasil está um pouquinho atrasado nessa discussão, mas nos Estados Unidos a gente está começando a ter, de fato, um diálogo sobre isso, porque a maconha não é uma balinha que você pode tomar a qualquer momento. Ela pode ser benéfica, mas ela também tem uma série de riscos. So we know if we drink coffee every single day, strong Brazilian coffee, Então, a gente sabe que se você tomar café todos os dias, café brasileiro, forte, and you stop drinking coffee, just stop completely, e aí você, do nada, para de beber café, what's going to happen? o que vai acontecer? Headaches. Are you going to be able to work? You're not going to be able to work, right? Você vai conseguir trabalhar? Você não vai conseguir trabalhar. Okay, it's very common because with any psychoactive drug, any drug that causes a psychoactive reaction, recreational, pharmaceutical, psychiatric, alcohol, whatever it is, creates adjustments. Your body adjusts to taking the drug. Your brain adjusts to taking the drug, right? E é muito comum que qualquer tipo de psicotrópico, seja recreacional, seja medicamentoso ou não, o seu corpo faz adaptações a essa substância. O seu corpo se adapta a isso. We're coming to the questions. I promise. We'll have A a gente já discussion. está quase chegando Okay. na parte das discussões e das perguntas, eu prometo. So if you're drinking caffeine, strong Brazilian coffee every single day for years and years, and you decide that you want to stop taking it, how do you do it and avoid getting headaches? Então, se você consome frequentemente cafeína, esse café forte, esse café preto brasileiro, todos os dias, e você quer parar com isso, como é que você faz isso? You go slowly, right? You take Você faz de maneira start a little devagar. less, you add some decaf, and De vez em quando você começa a tomar o descafeinado e vai tirando aos poucos. same concept with any psychoactive, same concept with psychiatric drugs. But some people find that they prefer to stay on the coffee. They can't actually work when they don't drink the coffee. And some people find that actually it's better for them to stay on the psychiatric drugs. E é o mesmo raciocínio com psicotrópicos. Você vai tirando aos poucos. Só que, às vezes, quando você está fazendo essa retirada, você chega à conclusão de que você precisa daquilo, que você quer manter naquilo. E as drogas psicotrópicas deveriam ser feitas da mesma maneira. So one more quick concept, then we'll open it up for discussion. So, because I've obviously stirred up, when I mentioned cannabis, it stirred up a lot of interest in the room. So, Então, só mais uma coisinha rapidinho, e aí a gente pode abrir para as perguntas. Que eu percebi que quando a gente começou a falar da maconha, trouxe um certo rebuliço. so if you are taking lithium and you suddenly stop taking lithium, if you are taking an antipsychotic and you suddenly stop taking the antipsychotic, what is the symptom that is most under-recognized of withdrawal from the lithium or the antipsychotic or the mood stabilizer? What is the symptom that's the most under-recognized as a symptom of drug withdrawal? Se você está tomando o lítio, qualquer tipo de antidepressivo, remédios para ansiedade, e você tira do nada, qual é o primeiro sintoma que muitas vezes passa despercebido dessa abstinência? Psychosis. Psicose. Psychosis. Some people you hear, oh, so-and-so went off their meds and they went into psychosis. But then everyone says, oh, it's their disease. That's their schizophrenia coming back. That's their bipolar. Maybe not. Maybe it's actually the drug withdrawal, because the drug withdrawal itself can cause a psychotic crisis. E, às vezes, quando você está fazendo essa retirada e suscita esse tipo de sintoma, é frequente que as pessoas simplesmente virem para você e falem, isso é só mais um sintoma da sua esquizofrenia, isso faz parte do seu quadro esquizofrênico. Mas pode ser que não, pode ser que isso seja, na verdade, relacionado à abstinência. So as a therapist, I work with a lot of people around coming off medications, and they say, Will, it's terrible. I tried to come off before, I went into a crisis, and I went back into the hospital, and I went back on the medication. It's terrible. E no meu trabalho enquanto terapeuta, eu escuto com frequência as pessoas virem até mim e falarem, Will, foi horrível, eu tentei sair do medicamento, eu tentei parar de tomar, eu tive uma crise, eu voltei para o hospital e aí eu voltei a tomar, eu tentei parar de novo, eu tive mais uma crise, foi horrível. And I say, yes, that's terrible, but it's also very good, because now we have your experience of what happened, and now you can try to do it differently. Learning the lessons of what didn't work can show you the lessons of what will work. E eu digo, sim, é terrível, mas, por outro lado, também é muito bom, porque agora você pode experienciar isso de maneira mais, não exatamente fácil, de maneira mais honesta, porque agora você pode aprender com o que você passou e você pode trabalhar isso de maneira mais sincera. Now, like I said in the beginning, you can't predict. And I work with many people who say, I want to come off my drugs, I want to come off. They go down, they can't come off completely,
but they've reduced their dosage and they're in a better space, so maybe that's good for them. Everybody is different. You can't predict. E como eu disse no início, você não consegue prever exatamente, porque cada pessoa é diferente, cada sujeito tem suas particularidades. Às vezes eu trabalho com pessoas que querem parar, chegam até mim com essa demanda de largar a medicação, e aí não e reduzem até um ponto que fica com bem pouco remédio, mas não conseguem sair completamente, e isso é bom para essas pessoas, porque as pessoas começam a, de fato, sentir mesmo com a medicação. One hypothesis that I have is that if everybody around you is saying, no, 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 you can't come off your medications, I think that makes it harder to come off. If you're surrounded by people who are saying, yeah, we want to support you, I think it's easier. That's a hypothesis I have. E uma hipótese que eu tenho é que se você está tentando sair da medicação e todas as pessoas em volta de você ficam, não, 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 não tira não, continua. Vai ser mais difícil você sair se todas as pessoas que estão dizendo que estão te apoiando estão, não, 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 tira não, tira não. So this is a reason that I developed this, there we go, a survey. This survey is in Portuguese, Brazilian Portuguese, and you can go to antipsychoticwithdrawalsurvey.com. It's okay, the light's okay. We're not going to read this or anything right now, but if you, Pode deixar as luzes, a gente não vai ler agora. thank you. If you or you know somebody who has tried to come off of antipsychotics or come off, either tried or come off, please, I encourage them to take the survey, and it's in Portuguese. It will help us to understand. I'm doing this as research as part of my PhD. E isso foi uma das consequências para eu começar a escrever esse artigo. Ele está em português brasileiro, vocês conseguem achar no site que está ali. Se vocês conhecem alguém que esteja nessa situação, tentando sair da medicação, eu recomendo muito que leia esse artigo, porque ele pode ser de muita ajuda. E, se quiser, venha falar comigo, porque vai me ajudar também na minha pesquisa.